Aleluia. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Que você já comece essa manhã, já começamos essa manhã em adoração, né? E agora vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor, agora da palavra escrita, da palavra revelada na Bíblia. Nós vamos falar em alguns momentos aqui sobre aquilo que o Senhor quer tratar hoje com a igreja. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que você tem nos seus últimos dias. A gente vai falar de algumas pessoas que viveram os seus últimos dias e como elas viveram os últimos dias. E o tema que a gente vai falar hoje é: se hoje fosse o último dia. E para nos ajudar nessa explanação e falar sobre a palavra, eu quero primeiro ler um versículo que é central na Bíblia, que está escrito lá em João 3,16. A maioria dos irmãos já deve conhecer, mas vale a pena consultarmos aqui o que está escrito em João 3,16. Fique com sua Bíblia e apostos que a gente vai consultá-la bastante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem um outro versículo, que é Romanos 3,23, que ele fala sobre a nossa condição. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a primeira pergunta que eu fiz é uma pergunta que você não precisa me responder, mas se hoje fosse o último dia, o que você faria, né? Tem uma novela antiga aí, eu acho que há alguns milhares de anos aí, que questionava isso. O que você faria se hoje fosse seu último dia? Pense nessa reflexão agora. Você sairia correndo para se arrepender dos seus pecados, para você não ficar fora dos eleitos, fora do céu? Você se ajoelharia o dia inteiro e oraria? Ou você iria para uma praia deserta para aproveitar seu último dia? Para onde você iria? O que você faria nesse último dia? Então, essa é uma primeira reflexão. E tem um homem que chegou aqui nessa terra. Ele é o Filho de Deus. Ele veio e no último dia da sua vida, ele fez o sacrifício, o maior sacrifício que já houve. Jesus, no seu último dia de vida, ele fez uma entrega. Ele se sacrificou por mim e por você. E tem um outro homem, que é o Paulo, que no final da sua vida, ele se considerou como uma oferta de libação. E eu quero, até para reforçar sobre o que Paulo falou, lá em 2 Timóteo 4,6. 2 Timóteo 4,6, ele são as palavras dos últimos dias de Paulo, né, dos últimos tempos, da última prisão dele, antes da sua morte. Ele já previa que ele seria morto, né? Que ele morreria.
diz o seguinte, lá em Timóteo, desculpa, não é 4, é 3, tá? 2 Timóteo 3, 6 até o 8. Diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como um vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora já está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Então, mais um exemplo aqui de uma pessoa que nos últimos dias da sua vida, ele já considerava que a sua vida foi um sacrifício. Ele estava entregando tudo aquilo como sacrifício, e ainda essa é uma das últimas cartas de Paulo. Ele estava ajudando a doutrinar e a ensinar a igreja, né? Um dos seus discípulos aqui, que era Timóteo. E eu quero trazer a você que tanto Paulo quanto Jesus, eles viveram os últimos dias da sua vida para Cristo, olhando para os céus. Jesus olhou para os céus nos seus últimos dias. Não só nos últimos dias, mas os últimos dias foram simbólicos daquilo que ele viveu sobre sua vida inteira. A mesma coisa Paulo. Paulo olhou para os céus. Ele estava focado nos céus quando ele estava tratando aqui sobre a última carta que ele estava escrevendo. E aquilo que importa fazer no último dia, você de repente pensou aí o que você faria no seu último dia, você deve parar para pensar: eu tiraria mais tempo para ficar com os meus filhos, ou eu ficaria o dia inteiro abraçado com a minha esposa. No seu último dia era isso que você escolheu? Então, se isso que você escolheu nos últimos dias, por que você não faz isso hoje? Por que você não faz isso todos os dias? Alguém sabe aqui o dia que sua senha vai ser chamada? Alguém sabe? Eu também não. Alguém sabe o dia que Jesus vai voltar? Alguém sabe? O dia que o Senhor vai voltar? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então, por que você vive o dia de hoje como se houvesse o amanhã? Então, você vive com a certeza que vai ter o amanhã, né? Amanhã o sol vai nascer, amanhã você vai ter saúde. A gente sempre vive com o coração muitas vezes assim, né? Só que você não tem certeza sobre o amanhã. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Então você precisa entender que aquilo que você refletiu inicialmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso gastar um tempo maior fazendo uma atividade com meu filho ou com uma família, alguma coisa que eu negligenciei a minha vida inteira. Aí você, no último dia não posso deixar de fazer isso. Aí o que você faz? Não vou fazer. Vou colocar aqui na lista do último dia. Aquilo que eu negligenciei na semana passada, vou fazer no último dia da minha vida. Então, por que você não fez isso hoje? Já que você não sabe qual é a hora que você vai ser chamado, nem a hora da vinda. Então, há muitas incertezas sobre o amanhã. O amanhã não pertence a nós. Sabe qual é a única certeza que nós temos? É que nós temos a eternidade inteira. Como assim, Wellington?
Todos têm a eternidade, todos. Independente se você está com Cristo ou sem Cristo, todos têm a eternidade. Só que há uma escolha a fazer, e essa escolha, ela só é feita no dia hoje, no dia presente. Não tem como você tomar essa decisão depois que Jesus voltou ou depois que sua senha foi chamada. Você só pode tomar essa decisão no presente. E que decisão é essa? A decisão é se você vai passar a vida, a eternidade inteira com Cristo ou sem Cristo. Sem Cristo significa que você vai passar a eternidade inteira com o diabo, Satanás e os seus anjos. Então essa é a realidade bíblica. Não existe outra alternativa. Ou você vai passar a eternidade com Cristo, ou você vai passar a eternidade sem Cristo. E eu te pergunto, qual eternidade, em qual lugar você quer passar a eternidade? Com Cristo, né? Então o Cauã está alinhado, ele é o único que quer passar com Cristo, o restante não quer. Obrigado, Cauã. Ainda bem que salvou um, né? Então, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que aí por isso que eu li lá Romanos 3:23, que a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Só que Jesus, ele criou um plano perfeito de vir ao mundo e resolver esse problema da separação. Cristo é o caminho. Lá em João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus criou o caminho, a solução para essa separação. Porque se não houvesse Cristo, se não houvesse aquilo que foi lido lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não existisse isso, nós estaríamos condenados à eternidade sem Deus. Só que ele criou um plano para que reconciliasse o homem de Deus. A reconciliação só vai acontecer através de Cristo. Então, se você não recebeu a Cristo e não vive com Cristo e para Cristo, esquece. O caminho que você está andando é o caminho de morte, da eternidade sem Deus. E eu quero perguntar hoje, onde é que está o seu coração? E para nos ajudar, para entender onde é que está o nosso coração, onde é que está o seu coração, eu quero ler lá em Mateus 6, e Mateus nos ajuda a compreender muito sobre esse entendimento. Mateus 6, 19 até o 21. Ele nos ajuda a entender aonde é que está o nosso coração. Diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, aonde é que você está acumulando os seus tesouros? E eu quero lembrar aqui que eu não estou fazendo uma conspiração contra a riqueza. Mas eu estou falando aqui sobre
o seu coração e aonde você está investindo as coisas que o seu tempo e os seus recursos, porque existem vários recursos disponíveis para nós aqui na nossa vida. Um dos recursos mais valiosos na nossa vida é tempo e atenção, tempo/atenção, porque às vezes você pode investir tempo, mas não investir atenção. Então eu falo que o recurso mais valioso é tempo mais atenção. Se vocês observarem, hoje, com o crescimento das redes sociais, as redes sociais, elas têm por trás dela, apesar de você achar que os aplicativos todos são gratuitos, né? Você chega lá, baixa no seu celular aplicativos gratuitos. Eu não preciso pagar nada por eles. Na verdade, todo aplicativo gratuito, se você não paga por ele, é porque você é o produto. Então, nós somos o produto das redes sociais. Porque as informações que você circula nas redes sociais, elas são vendidas para empresas, para qualquer empreendedor. Você pode investir um dinheiro para comprar informações sobre o público-alvo do seu negócio. E por que eu estou falando isso? Porque a atenção é uma mercadoria. É um recurso extremamente valioso. Uma das maiores empresas do mundo, que é a Google, ela, apesar de você achar que aquele site de busca é gratuito, você é o produto do site gratuito de busca. Porque ele acumula informações e vende. É uma das empresas mais ricas do mundo. Porque ele vende a sua informação para as empresas obterem sua atenção. Então, vê quão valioso é o recurso chamado tempo e atenção. Tempo/atenção. Então, como é que eles calculam essa venda, né? O preço, o seu preço, o preço da sua atenção. Eles calculam o tempo de visualização, o tipo de informação que você vai utilizar. Então, todas as vezes que você está vendo lá, sei lá, seu Instagram, e a cada 3 postagens você vai ver uma propaganda. Isso é certo. Então, se você fez uma pesquisa sobre moto, daqui a pouco vai aparecer um monte de propaganda sobre moto. Porque aquelas pessoas que estão fazendo a propaganda compraram aquele seu tempo de passar a visualização. Então, isso faz parte do negócio. Então, o que eu quero lhe dizer, o seu investimento, às vezes você está investindo, eu abri o parêntese da rede social para você entender o quão valioso é o seu tempo/atenção. É muito valioso isso. E aonde é que está esse seu tesouro? Eu considero um dos recursos mais valiosos dessa terra. Aonde é que você está investindo isso? Seu tempo e atenção. Wellington, é assim, eu trabalho 8 horas por dia. Eu tenho bastante ocupação, né? Quando eu chego em casa, eu preciso fazer minha faculdade e também eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo outro. Beleza, eu sinto lhe informar que seu tesouro está aplicado nessas coisas. Então, seu coração está aplicado nessas coisas. Você tem um tempo e uma dedicação e encara o seu trabalho como uma missão. Aí é uma forma diferente de você olhar. Aonde eu trabalho
faz parte da minha missão. Eu sei que eu fui chamado para trabalhar, mas lá no meu trabalho eu testemunho Cristo. Aí é diferente. Agora, se no seu trabalho você é agente secreto, alguém sabe o que é o agente secreto? Agente secreto 007 é aquele que ninguém sabe que ele é colado lá com o céu. Ninguém sabe, ele é agente oculto, agente 007. Então isso não faz parte do reino. O agente 007, ele não faz parte do reino, não. Ele não está no negócio. Pelo contrário, ele tem que testemunhar Cristo. Nós, no nosso trabalho, aonde nós formos. Fui ali comprar um tênis para mim. Faz parte da sua missão. Você tem que ser um testemunho do Senhor. Então, se você está investindo todo o seu tempo, toda a sua disponibilidade, todos os seus recursos em prol dessa verdade, que é levar o evangelho a qualquer pessoa, a qualquer criatura, aí sim, seu tesouro está bem guardado, porque você está plantando na eternidade. Agora, se você não planta na eternidade, Wellington, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho o meu trabalho. Como é que eu vou pensar, o irmão, vou falar, não, lá é um ambiente formal, vou falar sobre o quê? Senhor? Às vezes você não precisa dar uma palavra para as pessoas reconhecerem Cristo em sua vida, mas você precisa testemunhar Cristo. Se você não está testemunhando, você não está colocando o seu tesouro no lugar certo. Então, tesouro tem a ver com importância e prioridade. Qual é a prioridade que você tem hoje na sua vida? Qual é a prioridade que você está dando para as coisas do reino ou não? Ontem a gente teve aqui fazendo uma mini reforma, né? As nossas reformas começaram, acho que 8 e pouca, né, da manhã. A gente estava terminando o forro aí. E o Senhor, graças a Deus, levantou homens de Deus, né? Agradecer aí o Alain, o Leonel e o varão de guerra Paulo, que estiveram aqui, né? Cauã fez participação especial. Né, Cauã? Cauã foi participação especial. Depois ele ajudou e depois precisou abandonar o barco. Mas foi uma bênção, e isso, eu quero dizer que isso faz parte do reino. Você investir tempo, mesmo que seja para fazer um ajuste no teto aqui da igreja, que a gente precisou fazer um ajuste no teto. Wellington, podia pagar para alguém fazer? Podia. Mas faz parte também, o corpo está reunido aqui. Eu acho que quando o corpo está reunido em um propósito, em fazer algo para o reino, isso engrandece o corpo e faz você crescer também. A gente teve irmãos que vieram com muito sacrifício, com muita dificuldade, mas estavam aqui. E graças a Deus, porque isso é um investimento no reino. Isso faz parte do seu investimento do reino. É só isso, Wellington? Não, mas isso também faz parte de você investir no reino também um pouco do seu trabalho. Às vezes não é o que você tem a maior habilidade. Eu tenho um irmão, eu não vou falar o nome dele, mas ele nunca tinha pego um martelo para pregar o prego, mas ele saiu daqui aprendendo até pregar um forro. Se não der certo nada nessa vida, mas vai dar para pregar o negócio do forro. E isso é uma bênção, porque a gente cresce como igreja.
A gente cresce porque a gente aprende junto, a gente cresce porque às vezes a gente está irritado, chateado porque um negócio não deu certo e a gente vai melhorando nesse aspecto porque eu estou com meus irmãos aqui, eu estou entendendo o propósito disso. Então, se você está investindo no reino, você está investindo no lugar certo. Aí eu quero ler um pouquinho mais lá na frente em Mateus, que é Mateus 13, 44. Então você guardou aí que aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Tesouro tem a ver com a importância e prioridade. Vamos ler lá Mateus 13 e 44, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Aqui é uma parábola do tesouro escondido, né? E esse versículo fala do valor que você dá para o reino. Então, às vezes, quando a gente chega a Cristo, a gente chega todo animado, né? Eita, não, o Senhor me resgatou, eu tô nesse lugar, o Senhor me tirou de um lugar muito, muito ruim, e agora o Senhor me deu vestes novas, eu tô aqui com Cristo. Aí você dá muito valor a isso. Aí daqui a pouco você fica assim, já vai meio que se acostumando, né? Vai ficando insensível à presença de Deus, vai esquecendo um pouco daquilo que o Senhor já tratou com você lá desde o início. Só que essa parábola fala sobre o tamanho da importância. Ele não se importou com nada. Esse homem não se importou com nada. Ele só que se interessou pelo tesouro. Que aqui ele estava falando de um tesouro físico, mas a ilustração é para você entender o tesouro espiritual, que é justamente para falar sobre o tesouro escondido, que é o tesouro dos céus. E esse tesouro ele encontrou. Encontrei o tesouro, vou esconder. E agora, como eu dou muito valor a esse tesouro, eu vou comprar esse terreno, porque esse tesouro, como está no terreno de alguém, eu vou comprar o terreno. E na hora que eu comprar o terreno, o tesouro vai ser meu. E às vezes o terreno não valia tudo aquilo, mas ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo que tinha. Aí eu quero trazer a reflexão a você, que a vida com Deus é uma vida também de renúncia. Viver para o reino exige renúncia. Não existe uma vida com Deus sem renúncia. Porque a Bíblia diz: não há como servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, por exemplo. Não há como servir a dois senhores. E a Bíblia fala novamente: um reino dividido, ele não vai prosperar. Ou seja, se o seu coração ele está dividido em dois pensamentos, como é que ele vai focar no reino de Deus? O reino de Deus, você precisa tomar decisões diárias. Então, todo dia, você precisa tomar a decisão de viver para o reino. O reino dos céus, ele vai bater a sua porta todo dia, o pecado. Ele sempre vai bater a tua porta. Ele vai dizer: olha, vai te ofertar. Vão vir várias ofertas. O mundo está cheio de ofertas. Como a nossa pastora pregou na semana passada, vai ter muitas ofertas do mundo, da carne, de Satanás. Então há muitas ofertas
sendo feitas diariamente para você. Só que você precisa tomar decisões diariamente também. Então, a música do Thales diz assim, ó: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas eu escolho Deus. Então, todos os dias, você tem que escolher o Senhor. Se você não viver essa vida de renúncia, esquece. O reino de Deus não está com você. Você não está plantando tesouros na eternidade. Você está plantando tesouros aqui na terra. E, geralmente, as renúncias que você vai fazer, elas vão parecer controversas aos valores do mundo. Às vezes você vai tomar alguma decisão na sua vida e vai ficar assim, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Você pode pensar assim, mas depois, quando geralmente a gente se converte, as pessoas ficam pensando assim, poxa, aquela pessoa sempre estava com a gente no final de semana e não sei o quê. Aí de repente você sumiu daquele negócio que não te fazia bem, né? Aí as pessoas vão pensar, virou careta agora. Ele é aquela pessoa que é antissocial. Aí o mundo ele vai rejeitar o seu comportamento. Porque o seu comportamento agora é viver em prol do reino. E as pessoas muitas vezes não vão entender o seu comportamento. E qual é o valor? O que tem valor para o mundo e o que tem valor para os céus? No mundo, o que vale é a aparência. Às vezes você chega em um lugar, ontem a gente chegou até na lanchonete, né? Eu tava meio sujo, né? O pessoal virou assim, ficou meio olhando, meu Deus, que lambudo. Cara todo sujo, né? A gente todo sujo, com cara de pedreiro. Lá, que acabou de sair da obra e nem se limpou, né? Porque tem uns que são limpinhos, já sai todo arrumadinho. Mas a gente tava com a cara daquele que não se arruma e vai direto para casa. E o mundo, ele realmente olha a aparência. Então a aparência, ela é o que chama a atenção do mundo, das pessoas, é aquela aparência. Só que para o reino dos céus, não é a aparência que é o que tem valor. Porque às vezes a pessoa ela pode estar com a casca belíssima, né? E a Bíblia tem até uma expressão para isso. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. A pessoa ela veste uma casca belíssima, está sorrindo sempre nas redes sociais, bela e plena. Só que chega em casa, na hora de dormir, é só choro, é só angústia. Mas lá na rede social está lindamente sorrindo, sempre animada, sempre cercado de amigos. Só que quando chega em casa, ela está só. Ela não tem Deus, não tem o preenchimento que todo o coração, toda a alma do ser humano, ela tem o espírito, ele tem um lugarzinho assim, tem um espaço, tem um vácuo lá, tem um vácuo. E esse espaço, ele só pode ser preenchido com uma coisa: com Deus. Não adianta você chegar lá, não. E no mundo isso é uma realidade, né? Você vai tentar preencher o espaço vazio da sua vida. Você sempre fica achando, não, está faltando alguma coisa. Ou com uma dependência emocional, com uma dependência química, com uma dependência com relação a trabalho. Às vezes tem pessoas viciadas até em trabalho, né? Às vezes você quer
preencher isso tudo com dinheiro, quer preencher aquilo que não preenche o espaço que há em você. Se você não colocar Deus nesse lugar, esquece, nada vai preencher. Você pode usar muito álcool, usar muita droga, pode ter muito dinheiro, ter muitos amigos, aparentes amigos, pode ter isso tudo, pode ser famosíssimo e ainda viver um vazio. Você pode viver cercado de pessoas e ainda estar só. Mas quando você recebe a Cristo, é tudo diferente, porque os valores são diferentes. Os valores são da eternidade. Você não planta tesouros na terra, você planta tesouros no céu. Qual é o melhor lugar para você plantar tesouros? É na eternidade, porque a eternidade é onde você vai viver. A vida é curtíssima, gente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a vida é curtíssima, curtíssima. A maioria de nós, não vai viver mais do que 90 anos. A maioria de nós não vai viver mais do que 90 anos. 90 anos passa rapidíssimo. Apesar de não parecer que eu tenho 20, mas eu já tenho 36. Passou muito rápido. Não parece que eu tenho 20? Obrigado, amor. Valeu. Mas eu já cheguei nos 36. Já que era 40, né? Mas o tempo, ele passa rapidíssimo. Outro dia o Azaf estava nascendo, gente. Outro dia, 2018, 16/8/2018, ele estava nascendo. Então, ele já tem 6 anos. 6 anos se passaram assim, ó, voando. Passou muito rápido. A vida passa muito rápido. E porque isso daqui é só um pedaço. Então, se você separar uma corda assim vou separar só uma corda de 1000 metros, 1 quilômetro. Vou separar uma corda de 1 quilômetro para você olhar ela até o horizonte ali. 1 quilômetro de corda. Sabe qual é o tamanho da sua vida? Mais ou menos 1 milímetro de uma corda de 1 quilômetro. E pode ser até mais, tá? Mas eu estou guardando uma proporção para você entender que a vida é curtíssima. E se você utiliza esse recurso que é muito curto para tomar decisões erradas para uma eternidade sem Deus, sinto muito, mas está mal investido. Aí aqui eu estou falando de investimento. Você tem que investir na eternidade. Às vezes a gente só olha o dia seguinte, o minuto seguinte. E às vezes, eu acho que a gente falou até na célula sobre isso, que a gente olha muitas vezes as pessoas agem no imediatismo, né? Eu vou ter um prazer momentâneo agora. Um prazer momentâneo em uma escravidão de prostituição, fornicação e outros pecados. Sei lá, 2 minutos, 5 minutos, em um entorpecente, a pessoa passa de tempos em tempos, seja no entorpecente mais pesado, ou uma droga mais pesada, mas ele passa o quê? 5 minutos? 10 minutos ali entorpecido, daqui a pouco está com a alma, um buraco na alma, ele cai até meio que numa depressão, né? Ele vai no alto, poxa, estou no auge, se achando o cara dos caras, o cara mais forte do universo. Aí 5 minutos depois, ele se acha a pior pessoa dessa terra. Então, é exatamente isso que acontece.
você vivendo no mundo e para o mundo, sem pensar na eternidade. Você vive em altos e baixos, achando que o mundo pode preencher algo que não preenche. E teve uma pessoa que viveu no início da humanidade, que chama Noé. Deus percebeu que Noé, né, tinha um coração bom em meio a uma terra de malvadeza, de maldade. A Bíblia fala que a terra estava cheia de maldade, preenchida de maldade, e o Senhor já repudiava toda aquela humanidade. Só que ele encontrou em Noé um coração bom. Aí ele disse: Noé, você vai construir uma arca. Lá, aí você já vai abrindo enquanto eu falo, lá em Gênesis 5:32. E Noé, ele foi construir essa arca. 5:32. É só para a gente ver o tempo que ele passou construindo essa arca, tá? Só para você ter a base aí, depois se precisar fazer suas anotações para confirmar se tá tudo certo aí nos meus argumentos. 5:32 diz: quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. E lá no 7, que é capítulo 11, diz o seguinte: no dia em que completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Ou seja, Noé passou 100 anos construindo a arca, por volta de 100 anos construindo a arca. E esse era um tempo que as pessoas olhavam Noé construindo um barco gigante numa terra seca. Aí eu faço uma alegoria e uma interpretação, que nesses 100 anos, será que as pessoas perguntaram para que Noé estava fazendo aquele barco? Entendo que certamente as pessoas perguntaram: Noé, para que tu está fazendo esse barco? E ele estava fazendo aquele barco para salvar a ele e a sua família, e uma série de outras ordens que o Senhor deu sobre os animais e tal. Só que o coração do homem, ele é duro. E aquelas pessoas continuaram vivendo numa vida de perversidão. E chegou o tempo, 100 anos depois, chegou o tempo do dilúvio. E o Senhor eliminou tudo que existia na terra. Tudo que respirava, que estava na terra, acabou. Tudo foi eliminado através do dilúvio. E só sobrou Noé, sua família e os animais lá que foram para a arca. E esse é o exemplo de pessoas que não ouviram 100 anos de exemplo de salvação para se corrigir. Aquela população, aquele povo teve 100 anos para se arrepender, mas não se arrependeram. Só que teve outra nação chamada Nínive, né? Outra cidade, né? Chamada Nínive, que um profeta de Deus chamado Jonas, ele foi chamado para pregar a essa cidade. E essa cidade ela só teve 3 dias. Vamos lá em Jonas 3:4. Jonas 3:4. Pronto. Jonas 3:4. Na verdade foi um dia, né? Desculpe.
3 dias foi que ele ficou na barriga do peixe, né? Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e mais ricos, mais simples, pobres, se vestiram de roupas feitas de panos grossos, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. O que aconteceu aqui? Jonas, como um pregador, né? Ele pregou o decreto que tinha para aquela cidade. Se arrependam. Ele pregou uma mensagem de arrependimento. Se arrependam. E eles poderiam simplesmente não ouvir, como aconteceu lá nos tempos de Noé. As pessoas não ouviram, 100 anos lá, Noé construindo, vou construir porque o Senhor disse que vai mandar chuva. Todo mundo poderia ter construído seu barco também? Poderia. Ou poderia ter mudado o seu coração. Acredito que tem várias possibilidades que puderam ter acontecido. Mas o que a Bíblia revela é que todos morreram, ou seja, não ouviram nada do que estava acontecendo e não se moveram para solucionar nada naqueles 100 anos. Só que o povo de Nínive se moveu. Então eles ouviram em um dia e começaram um jejum e proclamaram um jejum para que o Senhor pudesse ter misericórdia daquela cidade. Realmente aquela cidade andava em pecado? Andava, mas ela se arrependeu. E hoje, qual vai ser sua decisão? A sua decisão vai ser como nos tempos de Noé? Ou sua decisão vai ser como o povo de Nínive, de curvar o seu coração para o Senhor e viver para o reino? Porque, como eu já falei, a eternidade ela já está estabelecida. Não é uma decisão nossa. Não quero viver eternamente, não. Acabou aqui, acabou e tal. Isso não é uma decisão sua. Não vai ser algo que você vai conseguir modificar. A eternidade, ela só pode ser modificada no tempo presente. E hoje, a gente tem a decisão no presente. Nós temos a oportunidade no tempo hoje. É por isso que é chamado de presente. Presente é aquilo que você dá também, né? Quando vem embaladinho e tal, aí você chama de quê? De presente, porque é uma dádiva, é algo bom. Então nós vivemos uma dádiva, que é o hoje. Você pode mudar aquilo que já passou? Por exemplo, o que aconteceu ontem? Aquilo que houve de ruim. Aconteceu alguma coisa ruim com alguém ontem? Bateu o dedo? Tropeçou? Alguma coisa... O Paulo disse que enfiou uma frepa ontem. Foi sério esse negócio aí. Então, às vezes, você pode ter feito algo que não foi legal ontem. Mas você consegue entrar numa máquina do tempo e resolver isso que aconteceu, que foi ruim ontem? Consegue? Alguém consegue isso? Tem aquele carro lá, eu não sei se ele funciona, mas no filme ele funciona. Ele vai para frente, para trás, volta, mas eu creio que não existe. Essa máquina nunca vai ser possível de ser feita, porque o tempo ele só pode ser vivido hoje. Mudar aquilo que já aconteceu não é possível. Mudar aquilo que você plantou, não. Wellington, é porque assim, no ano passado eu devia ter plantado um pé de mamão lá em casa. Porque
Se eu tivesse plantado, eu ia ter mamão agora, ó. Já ia ter nascido. Wellington, eu tinha que ter plantado o açaí. Porque agora chegou a safra do açaí, né? Safra do açaí agora. Se eu tivesse plantado, eu estaria colhendo o açaí agora. Só que se você não plantou, não vai ter como colher o açaí, nem o mamão. Então, se você plantou escassez ou não plantou nada, plantou escassez, você vai colher escassez. Se você plantou em abundância, você vai colher em abundância. Aí aqui eu estou falando só de frutos, mas às vezes o plantio que você faz é sobre os atos e atitudes, sobre os comportamentos que você tem. E se você plantou comportamentos ruins, você vai colher esses comportamentos ruins. Mas você tem uma decisão hoje. É o que você vai plantar hoje. Hoje você consegue fazer um plantio. Lá atrás você não consegue. E quando você planta no presente, você pode ter uma colheita com Deus ou uma colheita. Às vezes você tá colhendo algo de ruim, né? Porque você plantou, não tem como você colher diferente. Então, às vezes você plantou lá atrás algo ruim. Wellington, plantei escassez lá atrás. Eu plantei. Só que hoje eu decido Cristo. Decido viver com Cristo. O Senhor, Ele vai mudar o fruto daquilo que você plantou. Ele não muda o fruto. No entanto, quando você passa por momentos de dificuldade com Deus, é bem melhor do que você passar momentos de dificuldade sem Deus. Olha a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi até o fundo do poço. Ele bateu lá, bateu no poço e ainda queria cavar um pouquinho mais. Ele teve vontade de comer a comida lá que os porcos se alimentavam. Ele não tinha mais onde bater. Ele plantou lá atrás em gastar tudo, em estragar tudo que o pai dele tinha dado para ele, e não teve outra. As amizades ruins que ele fez, que ele achava que era amigo e não era amigo, então a gente tem que ter esses cuidados, né? O amigo estava lá na abundância, quando acabou a abundância não existia mais amigo. Então ele bateu lá no fundo do poço e quis até comer o negócio dos porcos, né? Só que aí ele tomou uma decisão. Estou no fundo do poço, colhendo as amarguras daquilo que eu plantei. Mas ele decidiu voltar para casa. E certamente ele iria colher muito mais frutos daquilo que ele tinha plantado de errado, certamente. Só que ele iria colher na casa do Pai. Então, na casa do Pai, há cuidado. Na casa do Pai, ele tem abrigo. Então, o Salmo 91, que Davi escreveu, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você está sob esse abrigo, aí você está no lugar certo. E qual vai ser a sua decisão hoje? Eu quero finalizar esse aleluia, Senhor, é só para Deus. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Vamos
ler aqui para a gente finalizar. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, quando eu falo de vida eterna, é com Cristo. Quando eu falo de morte eterna, é sem Cristo. É com o diabo, com o capeta, o capiroto, como você quiser chamar. Então, a vida eterna é com Cristo. A morte eterna é quando você está sem Cristo. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, olha aqui, oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, eu queria finalizar pedindo para você levantar um pouco, abaixar a sua cabeça, e eu quero fazer um convite a você que ouviu essa palavra e entendeu que o plantio da sua vida, de repente, não foi aquele plantio que você deveria ter feito. Você plantou na carne e esqueceu muitas vezes daquilo que o Senhor te deu. Porque o Senhor, Ele é um Deus de cuidado. Então, o Senhor, Ele lhe deu a vida, lhe deu saúde, às vezes lhe deu filhos, lhe deu muitas coisas. Mas você agiu de repente como aquele povo lá nos tempos de Noé, que se esqueceu de Deus e começou a fazer todo tipo de perversidade e não se arrependeu. Mas hoje, como nós falamos, o tempo para você tomar as decisões é o hoje. Não há como tomar as decisões e voltar ao passado, ou você antecipar uma decisão futura, porque o amanhã não pertence a você. Então a decisão que você pode tomar é hoje. E eu quero convidar aquele que não aceitou a Cristo, ou que quer hoje tomar uma decisão de viver para Cristo, que você venha, que a gente pode orar por você.